Estimado irmão, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua alma, sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia fala sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Existe um contraste, existem diferenças entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. E nós precisamos trazer uma explanação sobre isso para abençoar a sua vida. Eu tenho uma palavra de bênção para você. Você é um justo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você é um ímpio, eu também tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa ouvir a palavra de Deus neste devocional diário. Já quero te pedir antes, deixa aqui o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Convide mais uma pessoa para se inscrever em nosso canal. Você manda o link para ela e pede para ela se inscrever em nosso canal, porque nós estamos com uma meta, que é chegar a 1000 inscritos. Quando batermos essa meta, nós vamos retomar as lives Refúgio em Cristo, em que eu estarei ao vivo aqui no YouTube com vocês, ministrando palavra, ministrando revelação, ministrando palavra do Senhor para o seu coração, oração, e vou estar interagindo com vocês ao vivo aqui no YouTube. Vai ser uma bênção de Deus. Você pode dizer amém aí do outro lado. Você pode digitar aqui amém. Estamos juntos. Vamos conseguir juntos para a glória do nome do Senhor. Meu querido irmão, falar sobre justo, falar sobre ímpio e mostrar essas diferenças entre um e outro, leva-nos a meditar hoje no Salmo primeiro Salmo da Bíblia, que nós temos no livro dos Salmos, na coleção dos Salmos, dos Cânticos dos Cânticos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Bem, o salmista trata aqui sobre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E perceba que o Salmo 1 é uma introdução de todo o livro de Salmos. A sua posição no livro não é por acaso, porque esse Salmo 1 é a porta de entrada para tantos outros preciosos ensinamentos e canções e melodias, porque entenda que os Salmos são composições musicais para serem entoadas com instrumentos de corda. Eles eram cantados para enaltecer o nome do Senhor, e tem muitos ensinamentos no livro dos Salmos. E no Salmo 1 nós vemos esse contraste entre o homem justo. Quem é o homem justo? É aquele que rejeita os conselhos impiedosos de pessoas más, de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, que não adota suas práticas como estilo de vida, que não detém-se em compartilhar amizades com quem não quer conversa com Deus. Para o salmista, o caminho do ímpio ele é perigoso, é escorregadio, é escarnecedor. E aí, nesse caminho mau, há um conselho premeditado que engoda os simples e faltosos de juízo, levando-os para longe de Deus. O ímpio busca viver uma vida longe, distante de Deus, nas suas impiedades, nos seus pecados, nas suas ofensas, na sua rebelião contra o Criador.
o salmista ainda apresenta as bênçãos incomensuráveis que percorrem a vida dos justos, os justos que vivem na presença de Deus. Tudo parte de um viver santo, que é alguém que observa as Escrituras, que preserva os valores atemporais do reino de Deus. Existem bênçãos de Deus para a vida do justo, aquele que vive na presença de Deus, aquele que tem sede de Deus. A conduta do justo tem características que lhe são peculiares e, claro, são totalmente opostas ao comportamento do ímpio. O justo, ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta com o ímpio. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta com o ímpio para participar do seu estilo de vida. Ele antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nos seus ensinamentos, nos seus preceitos, nos seus valores que regem a vida daquele que ama a Deus. Em razão do seu compromisso inabalável com a lei de Deus, o justo é feliz. Ele tem felicidade plena. A bem-aventurança do salmista ressalta que há uma forma de ser feliz. E ela passa pelos valores perenes e atemporais da lei do Senhor. A expressão bem-aventurado neste Salmo 1, ele tem um sentido que aparece assim no Sermão do Monte, quando a gente vai lá para Mateus capítulo 5. É um sentido de felicidade. A verdadeira felicidade está naquele que busca viver uma vida justa diante de Deus. Com o uso dessa expressão bem-aventurado, o salmista, ele traz uma ideia de que o ser humano, ele só pode ser feliz ou verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus, por causa da graça de Deus, por causa da bênção de Deus. O primeiro versículo do Salmo 1 que nós estamos meditando, ele enfatiza a atitude do justo em rejeitar todas as ações pecaminosas dos ímpios. O justo, ele nega-se a assumir comportamentos que contrariam a palavra de Deus. É isso que caracteriza o justo. Ele contraria tudo aquilo que nega os princípios do Senhor. E aí, quando nós vamos vendo ali os detalhes da conduta do justo, no Salmo 1, o salmista, ele menciona pelo menos 3 ações: andar, deter-se e assentar-se, além de 3 substantivos: ímpios, pecadores e escarnecedores. O versículo ainda apresenta claramente uma ideia de progressão. Quem anda no conselho dos ímpios, quem se detém no caminho dos pecadores e, por fim, quem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é uma progressão. Primeiro, o andar no conselho dos ímpios significa participar dos seus conselhos, aceitá-los como verdade, como algo que vai nortear a nossa vida. Então, andar no conselho dos ímpios é receber os conselhos dos ímpios para andar naquilo que eles estão nos orientando. E o ímpio não vai nos trazer conselhos que nos aproxime de Deus, mas pelo contrário, são conselhos que vão nos distanciar da presença de Deus. Então o salmista, ele foge disso, de andar no conselho dos ímpios, porque os conselhos dos ímpios só vai nos levar para distante do Senhor. Depois ele fala, deter-se no caminho dos pecadores. O justo, ele compreende que o deter-se significa compartilhar da amizade dos pecadores, parar para ouvi-los, aprender as práticas erradas, uma conduta de vida pecadora. A Bíblia ainda enfatiza, está lá, Tiago capítulo 4, versículo 4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se
inimigo de Deus. Deter-se no caminho dos pecadores para compartilhar de uma amizade com um sistema mundano, com pessoas que só querem te aconselhar para deixar o caminho do Senhor, é altamente perigoso. Isso se constitui inimizade contra Deus. Por fim, ele diz: assentar-se na roda dos escarnecedores. Primeiramente, vale ressaltar novamente a progressão de quem adota um estilo de vida do mundo e que se distancia de Deus. Esse assentar-se aponta para um ato contínuo de compartilhar das imundícies do pecado. Então, não é só concordar, compactuar, mas é um ato contínuo, todos os dias, todos os momentos. Você gosta de estar com os escarnecedores. Você ama estar com os escarnecedores. Assim, nós estamos falando de alguém que verdadeiramente conhece a palavra de Deus e experimenta o dom do Espírito Santo. Essa pessoa que passa por esse processo, ela não pode aceitar a prática do inverso. Ela não pode aceitar a prática do ímpio. Ela não pode assumir um comportamento vejatório em que se zomba de Deus, em que se despreza a graça de Deus. É por isso que eu não compactuo com essa linha de um humor gospel em que se zomba das coisas de Deus, em que se brincam até mesmo com línguas estranhas, fazem piadas gospel, como se Deus se agradasse disso, uma verdadeira zombaria de Deus, escarnecendo de Deus, brincando com as coisas de Deus. O justo, ele não se assenta para zombar de Deus, para brincar com as coisas de Deus, mas para falar com seriedade daquilo que é do Senhor. Eu não estou dizendo que o crente, o salvo, não pode rir, não pode se divertir. Eu estou dizendo que o justo, ele não brinca com aquilo que é sagrado, com aquilo que é do Senhor. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Perceba que a alegria do justo, do salmista, ela é tão intensa que a meditação na lei do Senhor é uma prática de dia e de noite. Ele tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Essa meditação começa de dia, quando há um compromisso com a labuta, com o dia a dia, os afazeres, os trabalhos. Quando as relações interpessoais a todo momento exigem do próprio salmista colocar a prática dos justos em execução. Você está no dia a dia com os seus companheiros de trabalho, com os seus colegas de trabalho, você está na escola, você está na faculdade, então exige-se que o justo que há em você se manifeste, aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Então a meditação é de dia, mas também ocorre à noite, no apagar das luzes, quando a lua chega para iluminar a terra, quando já é hora de descansar, sendo este momento de expressar a Deus a gratidão por todas as coisas, pelas bênçãos desfrutadas ao longo do dia. É nesse momento que a reflexão, a meditação sobre as decisões faz-se presente. O salmista inclina-se então para buscar da lei do Senhor as orientações para fazerem as melhores escolhas. Ele medita de dia, por onde passa, ele medita de noite. Essa é a verdadeira atitude de um verdadeiro justo. Ele tem prazer, ele tem alegria de meditar na palavra de Deus. Se você não tem esse prazer na sua alma, então você ainda não está no caminho do justo, você está no caminho do ímpio, pensando que é justo. Porque o verdadeiro justo tem prazer na lei do Senhor e medita dela de dia e de noite. Por fim, em decorrência de uma vida abundante do conhecimento da lei do Senhor, o salmista ele experimenta da vida abundante em uma prosperidade que foi ilustrada pelas figuras da agricultura, a árvore
e as águas. O versículo número 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Vai prosperar, tudo quanto fizer, prosperará. Olha o que o Salmo está afirmando, que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança, que traz firmeza. A árvore está plantada. Ele fala de corrente de águas, crescimento de vida, crescimento e prosperidade em vida. Ele fala que o fruto é na estação própria, é no tempo devido. Isso fala de maturidade e frutificação. Árvore plantada, segurança, firmeza. Corrente de águas, crescimento e vida. Fruto no tempo devido, maturidade e frutificação. Aqui há a verdadeira felicidade na vida de quem pratica a justiça. E o Todo-Poderoso, Ele conhece o caminho do justo. Versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. A trajetória dos ímpios é totalmente diferente da vida do justo. Ela é ilustrada neste salmo pela palha inútil dos campos, que será levada pelo vento. Isso significa que o ímpio, ao contrário do que acontece com o justo, ele não produz frutos em abundância, ele não tem prosperidade, a verdadeira prosperidade em Deus, visto que são estéreis, são infrutíferos e tem uma promessa de juízo divino sobre os ímpios. Eles não subsistirão no juízo e não permanecerão na congregação dos justos. O versículo 6 diz que o caminho dos ímpios perecerá. Existe um juízo, uma condenação estabelecida por Deus na vida do ímpio. O ímpio está preparado para receber o juízo de Deus. Ele queimará como a palha, como um fogo, como foi dito pelo profeta João Batista. João Batista, ele disse: em sua mão, falando sobre Deus, tem a pá. E ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O ímpio está reservado para o juízo de Deus, para a condenação de Deus, para o juízo final, para a condenação eterna. Então, meu irmão, devemos refletir em que caminho nós estamos. Qual é o caminho que eu estou percorrendo? É o caminho dos justos, que medita na lei do Senhor, que vive uma vida nos princípios de Deus, ou uma vida de ímpio, uma vida de pecado, uma vida de negligência, uma vida que despreza a Deus? O Salmo 1 ensina-nos que há apenas dois caminhos, não tem meio termo, são apenas dois caminhos, duas portas: o caminho do ímpio e o caminho do justo. A vida do justo sob a égide do Espírito Santo, sob a submissão da palavra de Deus, que resulta em paz, em saúde, em verdadeira felicidade na alma, alegria abundante, prosperidade de Deus. Já ao contrário de tudo isso, temos o caminho do ímpio, que resulta em valores que trazem confusão, dispersão, divisão e superficialidade. Uma vida de aparências, uma vida hipócrita. Então medite sobre isso, meu irmão. Reflita sobre isso, em qual caminho você está percorrendo. Se você está no caminho do ímpio, ainda tem jeito, ainda tem solução. Você pode se converter desse caminho e vir para o caminho do justo. Como? Aceitando a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Em nome do Senhor.